Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado, santificado, exaltado, grandioso é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais um dia que Ele nos permite o pneuma, o fôlego de vida, que Ele nos concede uma oportunidade onde a palavra nos diz: examinai a cada um, a vós mesmo, né? Examinai a si mesmo. Examinai os espíritos, examinai as profecias, né? Estamos sempre analisando a si mesmo, é, as nossas atitudes, que as nossas atitudes, quando nós seguimos o Espírito, não são atitudes próprias, mas sim aquilo que o Espírito Santo nos orienta. E através dessa orientação, ele sempre nos orienta naquilo que é agradável às narinas diante de Deus. Sobe como um aroma agradável, como um culto de ação de graças, as próprias atitudes. Louvamos e adoramos não somente com o mover de lábios, mas com um coração jamais com um coração distante, mas com um coração segundo o coração de Deus, com entendimento do qual se desvia do mal, porque ninguém se produz os bons frutos por si mesmo, somente através daquele que é o elo da perfeição, e a ele seja toda honra e toda glória para todos sempre. Mateus, no Evangelho, no capítulo 7, no versículo 7, o Senhor nos diz, pedis e lhe serás concedido, buscai e encontrareis, batei a porta e a porta vos será aberta. Quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar, lembrai-vos do rei Salomão, que quando lhe é otorgado a reinar o povo, ele busca, ele pede de Deus, e ele pediu sabedoria para governar um povo com justiça, com equidade, na imparcialidade, e lhe foi concedido a sabedoria, porque Deus agradou do seu pedido, Ele buscou e encontrou o pedido. Deus lhe acrescentou a sabedoria e ainda lhe acrescentou riqueza, A porta foi aberta. Ele buscou o reino dos céus e sua justiça em primeiro lugar, e tudo lhe foi acrescentado. E ele governou o povo realmente com justiça, com equidade. Mas, como Jesus sempre nos alerta, estas obras de justiça, juntamente com a fé que caminham lado a lado, tem que ser uma constante, tem que ser do início ao fim. Sabemos que no final, do qual o próprio rei Davi, o seu pai, antes de falecer, fazendo a oração juntamente com ele, ele disse, aonde quer que fores, se seguires segundo, se estiveres com o coração segundo o coração de Deus, o Deus do seu pai, tudo lhe será bem empreendido onde quer que fores. E assim ele foi, Ele disse: seja homem, Mas nós sabemos que no fim ele retrocedeu, Ele envolveu com mulheres que estavam no paganismo, e começou a prestar culto aos seus deuses. Ele não perseverou do início ao fim. Tanto que Deus, pela sua onisciência, não permitiu com que Davi fizesse a construção daquele templo que ele almejava. Permitiu que Salomão fizesse, porque sabemos que o tabernáculo é segundo de Davi, é segundo do qual ele fala: desde que tirei o povo do Egito,
venham habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Ele é aquele que levantou a tenda caída de Davi, do qual ele diz que derrubaria aquele templo, né, segundo a construção feita por Salomão, e em 3 dias reconstruir, né, o templo, onde muitos zombavam dele, né? Levou 46 anos para ser construído, e em 3 dias tu reconstruirás. Mas ele estava dizendo aquilo que aqueles que eram terreno, que buscam um sacerdócio terreno, que buscam a Jerusalém terrena, ele estava dizendo daquilo que é celestial, daquilo que é espiritual, onde muitos não compreendem. Assim como está escrito que aqueles que estiverem, o remanescente que estiver com seu nome inscrito na Jerusalém, não significa aqueles que estiverem morando na Jerusalém terrena, mas sim aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, na Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, que alcançarão, né, a salvação e a vida eterna. Aqueles que creem, né, assim como todos os povos e nações, todas as línguas, têm acesso através da fé à salvação, à vida eterna. A salvação e a vida eterna não é exclusividade de um povo, de uma determinada região, mas sim a exclusividade daqueles que o reconhecem, que creem e que persevera adorando somente o Senhor teu Deus e amando o próximo como a ti mesmo. Este é o povo escolhido, aqueles que andam segundo a verdade, os verdadeiros adoradores a quem o Pai procura, que andam no Espírito, que é a verdade, né? Independente aonde estiver habitando aqui nesta terra que está como de passagem, esta habitação aqui é passageira, né? Não temos aonde reclinar a nossa cabeça, porque a nossa morada é celestial, é do alto. A nossa mãe é livre, né? Não é como a escrava do Monte das Arábias, juntamente com aqueles que o seguem, né? Porque ele disse que não habita em templos feitos por mãos humanas. A sua morada é celestial, é santa, o lugar mais puro que existe, né? Mas ele disse: a um coração contrito e arrependido, eu não desprezo e faço morada em nós. Eu e o Pai vai até vós, né? Nós enchemos o nosso coração do Espírito Santo, ele abre a porta, e nós buscamos sempre a direção do Espírito Santo, porque aquele que busca em espírito e em verdade encontra, né? Aquele que pede em conformidade com o Espírito Santo, ele recebe. A Bíblia diz que até a oração dos ímpios é abominável diante de Deus. Seus louvores e adorações, se não tem as atitudes que agradam a Deus, sobe com um mau cheiro diante as narinas de Deus, e ele as rejeita. Ele quer que estejamos, como ele sempre nos diz, obediência quero, né? Sacrifício não. Ele quer as ofertas de obediência, ofertas com aroma agradável, aonde sobe as orações com incenso agradável diante das suas narinas. Orações como ele nos fala das profecias, profecias, palavras meramente humanas não produz, né? Porque temos que anunciar
segundo o grande profeta, que só há um grande profeta. Se nós anunciamos aquilo que ele coloca em nossas bocas, não são meramente palavras destituídas de sabedoria. São palavras onde há a palavra acompanhada do seu poder, né, da sua força. Mas vontade meramente humanas não produz a profecia, né? Tanto é que a palavra nos ensina a forma de conhecer os falsos, né? Aqueles que falam, mas são palavras destituídas de sabedoria, da qual não tem valor real algum. Mas aqueles que falam segundo o grande profeta, segundo o único bispo e bom pastor de nossas almas, né, é aquele que está com a verdade, é aquele que permanece, porque a obra meramente humana, uma hora ela tropeça, né, e grande é a queda e a ruína. Aqueles que seguem entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal e ainda desencaminham a muitos. Por isso temos que estar sempre buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, porque almejamos aquilo que é eterno, almejamos a terra prometida, almejamos a salvação, e as demais coisas andamos segundo as atitudes que o Espírito Santo produz em nós, desviando do mal o entendimento do alto, do qual se desvia do mal, porque ninguém se desvia do mal por entendimento de próprios olhos, e ninguém pode ser justificado por si mesmo. Jesus dizia àqueles que alimentavam o fermento, a hipocrisia: vós sois os que justificais a si mesmo, vós sois aqueles que buscam honra e glória de homens, né? Ele ainda ensina a respeito daquele que vai a uma festa, né, quando for convidado, sentar aqueles que assentavam nos primeiros assentos, né, que gostavam das honras, que gostavam. Ele dizia: tu, quando for numa festa, né, assente atrás, porque vai que o rei, o dono da festa, chega, né, e estando numa posição de honra, ele peça para que retire do assento e dê a outro, tu ficarás envergonhado, né? Já aquele que estiver atrás e for chamado pelo rei, né, este será honrado, porque lembrai-vos de Arão, né? Foi o próprio Deus que fez questão de mostrar que lhe havia concedido o sacerdócio, né? Assim como o próprio filho, ele disse: este é meu filho amado, em que me regozijo, que me comprazo, fazei tudo o que ele disser. Deus o glorificou, o honrou, né? Ele não buscou de homens. Quando lhes perguntavam: tu és o rei de Israel, né, o rei dos judeus? E ele dizia: tu o dizes, né? Ele não se fez rei por si mesmo. O próprio Deus Altíssimo ele disse: ungi o meu rei no monte de Sião, naquele batismo de fogo, né? Um batismo que ele dizia que ansiava por passar, né? Porque, como ele nos diz, pensa que vim trazer paz, vim trazer espada, fogo, dissensão, né? Porque está escrito: porquanto quando vier na terra encontrarei fé na terra, né? Ele nos ensina: se chamaram até o dono da casa de Belzebu, quanto mais os seus domésticos. Antes de vos odiarem, eles odiaram a mim, porque vós, os que permaneceis na minha verdade, expõe as más obras daqueles que andam segundo as trevas. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens
amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más e a luz expõe as suas más obras. Mas vós viveis numa casa amotinada. Continue anunciando a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Aquele que não quiser, que não ouça. Aquele que estiver santificando, santifique-se enquanto há tempo. Aquele que estiver purificando, purifique-se enquanto há tempo. Aquele que estiver na imundícia, suje-se mais ainda enquanto há tempo. Por isso, em mais um dia perseverai, buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, aonde ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, né? Perseverai em espírito e em verdade, buscai e encontrareis, né? Perseverai, pedis e lhes será concedido, batei e a porta vos será aberta. Ele é a porta, ele disse, eu sou a porta, aquele que entrar por mim é aquele que herdará o reino dos céus e a sua justiça, é aquele que tudo lhes é acrescentado quando buscamos sempre o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados aqueles que usam da misericórdia, porque serão fartos daquilo que ele é riquíssimo, a benignidade, a misericórdia que dura para sempre, a causa de não sermos consumidos. A sua misericórdia se renova a cada manhã. Aleluias, ou glórias a Deus. E assim, em mais um dia, com alegria no Espírito que nós perseveramos, a alegria na salvação que nos concede a sua força e o seu poder, para perseverarmos segundo as atitudes que não são nossas. Toda honra e toda glória seja dado ao Espírito Santo, que através das atitudes nós glorificamos ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, do qual ele nos redimiu dos nossos maus caminhos, firmou os nossos pés, tirou os nossos pés de um lamaçal e firmou na rocha, e aquele que assim procede está num alicerce seguro, do qual pode vir a tempestade, pode vir as enchentes, pode vir até mesmo o fogo, do qual a qualidade das obras é provada nos últimos tempos, que a sua obra permanece, porque ela não é nossa, ela é daquele que a sabedoria refinada no fogo 7 vezes mais. Mas o insensato, que não faz segundo o prudente, é como aquele que constrói a sua casa sobre a areia e vem a tempestade grande, a queda e a ruína, vem as águas, porque está escrito, aquele que persevera segundo o Espírito Santo, ainda que as águas submergirem, não afogarão, ainda que o fogo venha, passearão pelo fogo, o fogo não queimará. Já aqueles que não perseveram segundo o Espírito Santo, que semeiam segundo a corrupção, segundo a carne, semeia-se para a destruição. Porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. E em mais um dia, na perseverança, marchando rumo ao alvo que é Cristo Jesus, ele é aquele que tem nos concedido até mais do que nós pedimos, porque fiel é aquele que prometeu. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra e não faça, né? Porque ele é chamado filho do homem, mas não a natureza humana, mas a natureza divina, celestial, do qual a prova disso é que passou pela morte de cruz, e o inimigo não foi capaz de decompô-lo, seu corpo, do qual é santo, é irrepreensível, ele é puro, o elo da perfeição, onde através de uma única oblação, um sangue que falou com mais veemência do que o de Abel e até mesmo do que o dos bodes, o qual nos justifica dia após dia, o sangue carmesim que nos purifica como um isopo,
nos santifica e nos concede o espírito inabalável, o espírito reto, seguimos com temor e tremor, do qual é o princípio da sabedoria, entendimento do alto, do qual se desvia do mal, vencendo sempre o mal pelo bem. Usai da benevolência, não se deis vencido pelo mal, mas vencei o mal pelo bem. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, assim diz o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.